Nós cumprimentamos e saudamos os muito amados irmãos da Igreja Evangélica Batista de Abrantes com a paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso poder imaginar, quem sabe, que o Senhor ainda poderá nos dar a bênção de rever e reencontrar os tão amados e queridos irmãos. Mas se esse reencontro não puder vir a acontecer cá na Terra, enquanto cá estamos, de certeza absoluta, na eternidade iremos nos reencontrar, nos rever, nos saudar, nos abraçar e nos beijar como irmãos no Senhor Jesus, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, que nos garante a salvação como seus eleitos. Nós tomamos o Senhor Jesus por testemunha para declarar a imensa saudade que nós sentimos dos tão amados e queridos irmãos. Mas enquanto o sonho de revê-los não acontece, não se realiza, nós permanecemos orando por vocês, queridos irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos-te muito por mais um domingo acontecendo em nossas vidas. E engrandecido seja e louvado seja o teu nome. É muito bom podermos pensar que na eternidade, quando estivermos juntos para sempre, na tua presença, Senhor, poderemos estar continuamente louvando, bendizendo e engrandecendo o teu nome. Mas é muito bom também lembrar que enquanto ainda estamos cá na terra, nós, teus filhos, podemos nos reunir, como fazes agora, para colocar mais um culto de louvor e adoração a ti. Repetimos que louvamos e engrandecemos muito ao teu nome, por tão imensa salvação que tu nos deste, sem qualquer mérito ou iniciativa de nossa parte, através do teu Filho, o Senhor Jesus. Mesmo para colocarmos um culto de adoração a ti, nós precisamos que tu nos instruas, que tu nos ensines, que tu nos conduzas através desse tempo. Vamos cantar e louvar o teu nome, vamos ler a tua palavra. Permite que o teu Espírito nos oriente, ensine e esclareça a tua palavra. E, sobretudo, que teu Espírito nos conduza na vivência daquilo que viermos a aprender e a entender da tua palavra. Abençoa o teu servo que irá conduzir a ministração da palavra. Abençoa os ouvidos, o entendimento e a disposição de cada irmã e de cada irmão. Que esta pandemia que acontece debaixo da tua permissão não nos impeça de colocarmos mais um culto dirigido a ti. Mesmo distantes fisicamente uns dos outros, que o teu Espírito possa estar nos dando união de almas diante de ti. Tu sabes, ó Deus, que há entre nós irmãos doentes, tristes, abatidos. Tu conheces, Senhor, a cada um de nós. Tu conheces o interior de cada um de nós. E tu podes suprir essas nossas necessidades individuais. Por favor, Senhor, abençoa esse tempo de culto. Permite que realmente as nossas mentes estejam separadas das preocupações de cada dia aqui na terra, separadas de todas as coisas que poderiam nos atrapalhar
nesse tempo de culto a Ti, permitindo assim, Senhor, que todos nós possamos estar colocando hinos de louvor diante de Ti, palavras de louvor e adoração, e também, Senhor, permitindo que a palavra do Teu servo possa instruir cada um dos irmãos e nos dar o direcionamento e nos dar também o alimento para atravessarmos mais uma semana que estamos iniciando. Permite, Senhor, então, que esse culto possa ser recebido na Tua presença, como louvor e adoração da nossa parte. Ouve, Senhor, a oração individual de cada um dos Teus servos e abençoa especialmente o tempo de ministração, de estudo da Tua palavra. Nós colocamos esse tempo todo de culto e adoração diante de Ti, pedindo a Tua bênção e agradecendo muito, através do nome do Senhor Jesus. Amém. Saudações também para esse lado do Atlântico, para o nosso querido pastor Eduardo, Ivone, para o Wesley e para a Ernice. Que o Senhor os abençoe também. Vamos continuar este culto com um cântico. O Senhor está no meio de ti, está no meio de mim, está no meio de nós. Vamos cantar. O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar, para parar em ti. Oh, alegria, não há ficar no seu amor, Deus já será em ti com choro. O Senhor está no meio de ti, poderoso. A leitura bíblica, Atos 17, 24 a 28, Débora Santos vai fazer a leitura. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e assistimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse mesmo Senhor virá novamente, o Senhor Jesus descerá sobre as nuvens com poder e glória. Todo o olho verá. Então verá o Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como uma lâmpada que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser.
Nós vamos fazer a leitura da palavra que Paulo enviou aos Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 2 a 11. Graça e paz para vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Temos cantado, obrigado, irmã Ivone, pela leitura da palavra do Senhor. Vamos cantar mais um cântico que temos cantado durante este mês de maio, um mês dedicado especialmente mais à família. Um cântico que expressa isso mesmo, né? De estarmos unidos, mesmo com as águas, não é? A dividirmos de um lado para o outro, um Atlântico tão grande, mas mesmo assim uma família nesse compromisso que é vivermos com Cristo e para Cristo. Recebi o novo coração do Pai. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa minha irmã, preciosa é nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo, preciso de ti, querida irmã. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa meu irmão, preciosa é nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
mensagem, a palavra do Senhor, e hoje quem nos irá trazer a palavra do Senhor é o irmão Daniel. Vamos ficar com atenção. Então. Bom dia, irmãos. Esta manhã eu gostaria de falar sobre uma personagem bem importante do Antigo Testamento. Ela, essa personagem e seus 3 companheiros, embora nós vamos focar essencialmente sobre esta personagem. No tempo em que o reino de Judá foi levado cativo pelo rei da Babilónia, Nabucodonosor, estes 4 jovens foram levados cativos porque eram, primeiro, de famílias nobres, em segundo lugar, tinham boa aparência, e então foram levados vivos, de acordo com o propósito de Deus, claro, para servirem o rei da Babilónia. Estes homens, ao serem levados, havia um propósito claro, para que eles fossem instruídos em toda a filosofia caldeia, em toda a ciência caldeia, em todos os procedimentos caldeus. Para quê? Para que eles pudessem ser uns servos eficientes no reino de Nabucodonosor. Foram levados da sua terra natal. Viajaram muitos quilómetros até à Babilónia. Lá, em primeiro lugar, eles foram logo desassociados do seu nome. E por isso, o eunuco que tomava conta deles resolveu mudar os seus nomes para Caldeu, que era, no fundo, um acadiano, mais tarde um aramaico. E estes jovens tinham todas as características para se sentirem completamente frustrados. Primeiro, eles eram judeus, nascidos na linda cidade de Jerusalém. A cidade que para qualquer judeu era a cidade mais importante sobre a terra. Em segundo lugar, eles viviam junto ao monumento mais importante, o templo. Em terceiro lugar, eles deixaram as suas famílias para irem viver para um país distante, neste caso, sem família, sem templo, sem amigos que os pudessem suportar, porque o seu grupo de amigos, provavelmente alguns teriam morrido, outros foram deportados para outros lugares, e encontramos estes jovens bem longe, mas algo de importante ficou narrado na palavra. E porque Deus deixou esta narração, é porque para nós tem um ensino muito importante. Então nós vamos tentar compreender uma parte, não será a totalidade, o propósito de Deus ao deixar narrado a vida de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que mais tarde, como eu disse, na Babilónia, foram mudados para nomes caldeus: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então agora nós vamos ler Daniel, capítulo 1, e vamos ler todo o capítulo, desde o versículo 1 até ao versículo 21. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Era fácil de entender que se tratava de Daniel quando eu comecei a falar, mas agora que já falei no seu nome, no livro em que nós encontramos esta narração, vamos então ler os versículos 1 até ao 21, inclusive. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilónia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, de nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real.
o que Aspenaz lhe ensinasse e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, de Cedraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compara a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No final dos dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo o tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os deixou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do reinado de Ciro. Vamos dividir apenas numa parte a interpretação e, em segundo lugar, a aplicação desta mensagem para nós. É interessante nós vermos como resolveu Daniel e seus companheiros não se contaminar. Vamos relembrar uma coisa, irmãos. Eles estavam sem família, eles estavam sem templo, eles estavam sem sacerdócio, contudo, não estavam sem o seu coração temente ao Senhor. É interessante, irmãos, ainda no outro dia eu falava com um irmão sobre uma coisa que para mim sempre me impressionou muito. O povo judeu, durante cerca de 20 séculos, esteve sem pátria,
esteve sem templo, esteve sem sinagoga. Contudo, é interessante, embora os antropólogos digam que 400 anos, ou seja, 4 centenas de anos, chegam para que nós possamos ficar completamente absorvidos por uma nova cultura, é verdade que Israel, 20 séculos depois aproximadamente, no dia em que na ONU foi permitido criar o seu próprio país, eles começaram como se tivessem terminado no dia anterior. E porquê, irmãos? Em primeiro lugar, porque são povo de Deus. Não podemos esquecer isso. Em segundo lugar, porque eles tinham um propósito em seu coração. Eles sabiam que a diáspora era, na linguagem do profeta do Antigo Testamento, um tempo de tristeza, mas a alegria vinha pela manhã. A mesma coisa estava a acontecer com Daniel e seus companheiros. Sem nada, aparentemente. Família, templo, sacerdócio, sinagoga, tudo isso. Contudo, eles tinham o seu coração temente ao Senhor. Então, esse propósito interior, essa determinação interior vinha de tudo aquilo que eles conheciam. Desculpem. Tudo aquilo que eles conheciam acerca de Deus. Eles estavam no meio de um povo ímpio. Eles estavam no meio de uma cidade idólatra. Eles sabiam que a maior parte daqueles alimentos eram todos consagrados a outras divindades. E eles sabiam, porque a palavra o dizia, que eles não deviam tocar nessas coisas. Por isso, o seu propósito foi ser fiéis àquilo que Deus havia falado anteriormente e que eles haviam aprendido através da palavra. Por isso, o propósito do seu coração foi: nós vamos falar com Aspenaz, o eunuco que trata de nós. E vamos dizer: nós não queremos nem as comidas, nem as finas iguarias, nem o vinho para o qual nos foi destinado para nós. Nós queremos ser fiéis àquilo que o Senhor nos mandou. E aqui nós vemos algo de maravilhoso. Reparem que, quando eles tomam a atitude de falar com o eunuco, nós lemos que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão, versículo 9, da parte do chefe dos eunucos. Irmãos, mesmo que o propósito do nosso coração aparentemente seja nosso, e nós sabemos que não é, porque ele é movido pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Deus opera aquilo que nós nem sequer pensamos. E aqui nós vemos uma coisa muito importante. Daniel e seus companheiros tomam uma atitude, porém, a graça, a misericórdia e a compreensão vêm da parte de Deus. Ainda que o eunuco tenha algumas dificuldades em aceitar a proposta, há uma contraproposta de Daniel. E essa contraproposta de Daniel já não é apenas o conhecimento da palavra, é uma atitude de fé. O que é que ele disse ao eunuco? Faz uma experiência. O cozinheiro e o eunuco sabiam que havia uma experiência durante 10 dias. Aqui é o primeiro passo de fé. Não é só na convicção daquilo que Deus quer de nós, mas é a certeza daquilo que se espera. Se Deus determinou, Deus vai cumprir. Eles não sabiam que Deus estava a mexer todos os cordelinhos para que toda aquela posição e atitude de Daniel fossem realmente bem-sucedidas. Mas eles criam nisso. Quando eles falaram com o eunuco, eles já sabiam que o propósito tinham colocado diante do Senhor. Deus iria abençoar.
porque era o cumprimento direto da sua palavra. E quando nós cumprimos a palavra, nós somos abençoados. Então aqui, ele fala, vamos fazer um teste. Durante 10 dias, eu e meus companheiros vamos comer apenas legumes e água. Dieta de Daniel, não é? Mas pela fé, eles creram que a sua imagem, o seu aspecto, era muito melhor do que se comessem as finas iguarias do rei. E é importante nós vermos algo de maravilhoso. Isto aconteceu. O resultado foi extraordinário. E a obediência de Daniel e seus companheiros, Deus os abençoou. E nós lemos isso, que Deus deu conhecimento, versículo 17. Deus deu aos 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Que maravilhoso! A bênção de Deus sobre a obediência. Apenas uma atitude de obediência despolutou algo de maravilhoso, de excelso, que nós não podemos compreender. É graça. Mas a Daniel, diz-nos o versículo ainda 17, deu inteligência para interpretar todo o tipo de visões e sonhos. Como é maravilhoso! Gostaria de parar agora. Conhecemos a história. Conhecemos o final desta história. Vamos tentar aplicar às nossas vidas. Nós estamos a passar por um tempo anormal. Nunca nenhum de nós, os mais velhos ou os mais novos, passamos por algo semelhante àquele que estamos a viver hoje. Aparentemente estamos sem igreja. Fisicamente. Temos as redes sociais que nos ajudam a poder partilhar a palavra, podermos ver-nos uns aos outros. Não é uma situação similar, mas tem algo de parecido. Os crentes deixaram de ter a figura da igreja espaço. Será que isto vai mexer com a nossa fé? Ou pelo contrário? Nós estamos hoje muito mais propensos à parte espiritual, de que a igreja somos nós. Edifício é apenas um lugar consagrado, onde nós nos reunimos semanalmente para cultuar aquele que é Senhor de todas as coisas. Em segundo lugar, quais são os propósitos do nosso coração? Conhecemos a palavra. A maior parte de nós tem dezenas de anos de igreja. Muitos de nós temos mais do que 3 ou 4 dezenas de anos de membros de igreja efetivos. Como é que nós temos o propósito do nosso coração em relação a tudo isto que está a acontecer? Será que nos faz tanta falta a igreja? Que a nossa fé está a esmorecer? Ou isso nos leva para mais perto do Senhor? E o propósito do nosso coração continua a ser, em primeiro lugar, honrar, glorificar e adorar aquele que é soberano, indistintamente do lugar onde estamos. Relembrando as palavras do Senhor Jesus à mulher samaritana: mulher, nós adoramos o que sabemos, vocês não. Porém, os dias virão, e já está, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai busca aqueles que o adoram nestes termos.
Irmãos, em nossas casas, aonde quer que a gente esteja, nós somos sal e luz. Nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Temos uma nova identidade. Somos uma nova criatura. Tudo se fez novo na linguagem de Paulo, que nós conhecemos muito bem. 2 Coríntios 5,17. Então, a igreja é apenas mais um acessório que Deus nos dá para que nós possamos honrar e glorificar o soberano Rei. O propósito do nosso coração deve ser hoje como era o de Daniel anos passados. O de obedecer, o de honrar, o de glorificar. Que independentemente do lugar onde estamos, com as pessoas com quem estamos e aonde quer que a gente esteja. Mais um aspecto. As circunstâncias, agora que vivemos, completamente diferentes daquelas que vivemos até hoje, não podem se atrapalhar, não podem interferir na nossa visão daquilo e esperança que temos no nosso coração. Irmãos, quando nós pensamos naquilo que Deus nos prometeu, Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Pedro diz que as coisas que nos acontecem não são as tribulações, tudo isto que nós estamos a passar, não são para comparar com a glória que nos está reservada. São promessas que nós precisamos de receber, agarrar e não abrir as nossas mãos. Para quê? Para podermos ter a mesma atitude de Daniel. E estarmos firmes, constantes, inabaláveis, na esperança da glória. Nós não podemos duvidar de que Deus não está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos para Ele a menina dos seus olhos. Ele cuida de nós. A palavra de Deus diz que nem um cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele o saiba. Então não precisamos de estar desanimados. As circunstâncias são diferentes? Sim. Tudo é diferente? Sim. A família está diferente? Está. A igreja está diferente? Está. Mas há uma coisa que não muda. O amor, a graça, a misericórdia do nosso Deus para conosco. Porque nós somos filhos. O propósito do nosso coração tem de ser firmado naquilo que não se vê, mas naquilo que nós esperamos pela fé. Vamos tomar, e para terminar eu queria, vamos tomar uma decisão firme, constante, de servir o nosso Deus, crendo que Ele está, primeiro, no controle de todas as coisas. Segundo, que Ele continua a ser firme em todas as promessas que nos deu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As suas promessas irão se cumprir. Tudo o que Ele prometeu é nosso. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Temos algo preparado que nós não podemos pensar nem imaginar. Então isso precisa de ser acalentado dentro de nós, para que nós possamos fazer não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer. Não importam as circunstâncias. Como eu gosto daquela passagem quando o Senhor Jesus, no meio da tempestade, Ele dormia na proa do barco. Como é bom nós pensarmos nisto. Esta é a paz. A paz que Ele tinha e a paz que Ele nos deixou. Nestas circunstâncias,
Ele continua a ser Deus. E se Ele agir, ninguém pode impedir. Não é promessa? Não é palavra? É a palavra que nos diz exatamente isto. Então vamos nos firmar em tudo que são promessas da parte de Deus. E vamos viver por elas. As circunstâncias não importam. Importa aquilo que nós temos dentro de nós. O Espírito Santo, que contende com o nosso espírito para que nós façamos a vontade de Deus. Inclusivamente quando há lutas maiores, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos tudo à nossa volta. Tudo à nossa volta, da parte de Deus, para que possamos caminhar a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, para vocês e para mim, que o Senhor nos ajude a pensarmos na vida de Daniel, na vida de Ananias, Misael e Azarias, em Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abdenego. E vamos pensar que o Senhor nos ajude a sermos exatamente como eles. Não importa as circunstâncias, não importa aonde nós estamos, aonde nós estivermos, nós somos sal e luz, nós somos bênção para aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja misericordioso conosco, nos momentos em que talvez as fraquezas possam surgir. Nós precisamos da força dele e ele seja realmente misericordioso conosco, agarrando-nos para que a caminhada possa continuar firme e nós possamos cumprir o seu propósito para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.